Olá, ouvintes! Esse é o podcast Falando na Lata, da IARSO, projeto de extensão da Universidade Federal do ABC, Educação Ambiental, Resíduos Sólidos Urbanos. Estamos aqui no primeiro episódio do Vibrada de 2026. Meu nome é Juliana, sou aluna da Engenharia Ambiental e Urbana e bolsista da IARSO, e estou aqui com o Eduardo. Olá, gente, tudo bem? Me chamo Eduardo. Também sou voluntário da IARSO e também sou estudante de Engenharia Ambiental e Urbana. Estamos aqui com dois convidados incríveis, o Christian, membro fundador e presidente da Solarpunk, e o Vinícius, membro da Solarpunk. Por favor, fiquem à vontade. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Christian. Hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre o nosso trabalho e também qual a parceria que a gente está tecendo com a IARSO e outras entidades, com a própria UFABC, então fiquem aí, vai ser bem interessante. Oi pessoal, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu sou o Vinícius, estudante de biotecnologia e atualmente sou líder do projeto da Torre Hidropônica no Solarpunk. É um prazer recebê-los, é um prazer estar com você, Edu. Igualmente, Ju. Então, vamos iniciar. Muita gente não conhece o que é o movimento Solarpunk, então pedi para vocês começarem introduzindo como que surgiu a ideia, por que Solarpunk é o nome do projeto, só para quem não conhece ter uma Sim, introdução. é um nome muito diferente de entidades que nós vemos na universidade por aqui. Então, o movimento Solarpunk ele é baseado na literatura punk, né? Que existem várias vertentes. Acho que a mais famosa que a galera conhece é o cyberpunk, né? Que tem o jogo, o anime e tudo mais. Tem várias obras de ficção científica da cultura pop. Tem o dieselpunk, né? Que é o Mad Max e tudo mais. E o solarpunk, que foi uma literatura criada por um brasileiro, inclusive. E é basicamente... Gerson Ribeiro, né? Gerson Ribeiro. E basicamente tudo seria baseado em energias renováveis e principalmente na energia solar, né? Então seria um mundo em que a tecnologia e a sociedade e o meio ambiente estariam integrados assim. Só que ela tem um problema, né? Que é uma visão um pouco higienista, assim. Se você vê, sei lá, qualquer artista que faz alguma pintura, algum desenho sobre, é sempre aqueles prédios lindos, aquele negócio super verde, né, um monte de torre, os prédios né? brancos, né? Muito branco, Sim. tudo muito... Seria uma visão... O movimento Solarpunk seria algo que o cyberpunk que deu certo. O Algo cyberpunk, assim. só que no sentido que é um futuro utópico onde os humanos vivem mais diversidade e equanimidade, né? Igualdade de oportunidade, em harmonia com a natureza e outros seres vivos. É tipo reconciliar as culturas humanas com as culturas não humanas. Perfeito. O cyberpunk é como se as grandes empresas de tecnologia elas realmente dominassem o mundo e controlassem tudo. O cyberpunk é um outro tipo, só que uma utopia daí. E aí que vocês entram, se voltando para isso. É até interessante, na fundação a gente refletiu muito sobre o nome, se seria uma força ou uma fraqueza. Se seria algo que poderia o pessoal interpretar mal, ou seria... E a gente decidiu seguir com o nome, mesmo assim, entendendo que poderia ser uma força. E hoje a gente vê que é uma força, assim, para o movimento que a gente está criando, porque é justamente, a gente traz o nome Solarpunk, porque na inspiração nesse movimento, nessa estética, que a gente está construindo no dia a dia soluções de equanimidade para uma sociedade viver assim. Por isso que tudo que a gente faz, a gente ensina. Então a gente faz design regenerativo, tecnologia livre, trabalha com saúde planetária, mas a gente faz isso licenciando, com licenças que qualquer pessoa pode aprender como que faz essas coisas, para gerar autonomia, empoderamento social e a população realmente ter o acesso ao conhecimento para criar uma materialidade, uma vida solarpunk, né? Mas dessa forma. E vindo para a realidade, sai um pouco desse ambiente controlado e dessa coisa higienista, dessa ideia utópica e traz para uma coisa mais real que a gente realmente consegue colocar na prática também. É isso, é uma visão grandiosa, boa, próspera pra gente. É um projeto ambicioso, até a gente pensando no Solarpunk como futuramente como uma federação Solarpunk, ter uma unidade Solarpunk em cada universidade, escola técnica, que nem tem de outras ONGs e entidades, né? Como a Enactus, né? Como a Enactus, E aí, nesse sentido, a gente pensa que é uma visão grandiosa, é ambicioso o projeto, mas a gente pensa em uma solução por vez. Então, toda solução que a gente faz e documenta, ensina com educação popular, acessibiliza,
a gente está criando pouco a pouco uma biblioteca de soluções, tipo a Wikipedia, só que para soluções regenerativas. Sim. É o sonho de muitos seguidores do Instagram que sejam disponibilizadas videoaulas. Hoje eu estava comentando com os meninos antes, galera do podcast, ouvintes, né? Que eu vi um comentário no Instagram perguntando se tinha videoaula do Boitatá e como fazer, e como você também já entrou no tema, né? Saúde planetária, eu vou pedir para vocês também entrarem já nesse mérito. Mas é um sonho tanto para nós, alunos, poder democratizar esse conhecimento na universidade, fora dela, quanto também para os seguidores, para a população que vai se beneficiar disso. E, enfim, aí, onde vocês quiserem começar. Tecnologias livres, se quiserem explicar os conceitos, se quiserem... Então, eu acho que, só antes de explicar, eu acho que é um sonho que muita gente sonha e, ao mesmo tempo, parece inalcançável, né? E acho interessante que na nossa abordagem a gente simplifica isso. A gente fala, tipo, sim, é uma coisa grande, mas se a gente fizer um projeto por vez e documentar para todo mundo, com o tempo a gente vai ter, né, o arranjo de toda a estrutura, infraestrutura. Formiguinha, né? Passos de formiguinha. Mas que se soma, né? Não é uma formiguinha, é acumulativo. Então são formiguinhas trabalhando e acumulando e construindo coisas, né? Esse processo não começou com a gente, sem hipótese nenhuma vai terminar com a gente também. Por isso que a gente documenta certinho tudo que a gente faz para as próximas gerações, que também a gente não pretende, né? Tá na Solarpunk até o final das nossas vidas, mas que os próximos ingressos, a galera que entrar, conseguir reproduzir o nosso trabalho e aprimorar. Essa é a grande lógica da tecnologia. E o nosso trabalho, a gente, antes de falar dos conceitos rapidamente, a gente trabalha com gestão híbrida, assim, vários métodos de gestão. Então a gente trabalha com gestão ágil para fazer os nossos projetos de tecnologia, ou até incidência política também, a gente usa o modelo ágil, a gente faz isso com agilidade, com a equipe. E em ciclos curtos a gente entrega resultado e valor. Ao mesmo tempo a gente trabalha com gestão que se chama PMBOK, que é gestão de projetos assim, mais tradicional, e a gente também trabalha com a gestão do conhecimento. Então a gente chama que é o método da continuidade do conhecimento. Então a gente está sempre continuando o conhecimento e deixando o conhecimento documentado para que mais pessoas possam continuar, né? Então é um processo que a gente faz que traz bastante prosperidade e legado para a organização, porque muitas coisas não se perdem com alguém saindo, né, e vai ficando, todo mundo vai acumulando seu conhecimento no período que esteve aqui e fica à disposição para os próximos também, né? Então isso é muito bom. E aí, Vini, o que são tecnologias livres? Vamos lá. É o famoso open source, né? Traduzindo, são tecnologias que elas não têm uma patente, né? Não é fechado por uma patente de uma empresa, alguma coisa. E por que produzir, né, tecnologia livre? Tecnologias livres, geralmente, elas têm o potencial de serem muito mais baratas e acessíveis para os usuários no geral, né? Então, o que a gente quer fomentar na sociedade brasileira é construir uma comunidade de tecnologia livre, porque a partir do momento que eu, por exemplo, que trabalho na torre hidropônica, faço a minha torre e consigo ter uma comunidade que está engajada, que vê o meu projeto, que conseguiu reproduzir o projeto, essas pessoas podem fazer as melhorias, as mudanças que elas quiserem para agregar no projeto e ele continuar indo para frente. Assim, a questão do plantio, né, de hortaliças, de comida no geral, ela é muito dependente, muito diferente na questão do bioma, do clima e tudo mais. Então o que eu estou fazendo aqui em São Paulo, e o que eu estou documentando aqui em São Paulo, muito provavelmente não vai ser verdade para alguém que está fazendo o mesmo projeto em Recife, no Pará e etc. Então, ter essa comunidade é muito importante para a gente conseguir crescer e mais pessoas terem acesso a essas tecnologias. Eu acho muito interessante isso, porque fazer jus ao nome Solarpunk, né? Essa integração harmônica com a tecnologia e fazendo por um objetivo muito interessante, como soberania alimentar, que seria o caso da torre hidropônica, certo? E aí eu acho interessante expandir um pouco essa conversa para que o nosso público entenda que, na verdade, as tecnologias livres, elas fazem parte da grande área que se chama obras culturais livres. Então aí tem tudo, assim, até museus abertos com licenciados, todo conhecimento livre da humanidade, ou arte, ou todas essas coisas. E aí a gente tem nessas sub-áreas
o software livre, né, que já conhece o Android, que a gente usa no celular, o Linux e vários outros softwares que existem. É interessante, tem algumas pesquisas que mostram que dos 10 aplicativos mais usados no mundo de tecnologia, tipo o Google, o Instagram, o WhatsApp, 95% do código desses softwares é livre. Ou seja, essa camada de 5% é onde as empresas investiram em experiência de usuário, em dado, inteligência para vender a solução deles. Mas a maior parte do código eles pegaram da comunidade que desenvolveu e adaptaram. Então, as empresas de tecnologia elas promovem também o desenvolvimento de tecnologia livre, mas muitas vezes de uma maneira predatória, né, com a comunidade. Então, cooptando o conhecimento da comunidade e usando para outros fins. Até nesse sentido, ocorreu historicamente uma evolução da licença permissiva que permite as pessoas poderem usar, estudar, modificar e distribuir um software, por exemplo, da GPL para AGPL. A GPL ela protegia o software, mas não os ganhos ou o software como serviço em consequência. Já a AGPL ela protege até isso, tem que continuar livre. Então isso dificultou para as Big Techs começarem a se apropriar mais dos projetos de software que usam a AGPL. Então é um exemplo. Mas a gente tem, além de software livre, o hardware aberto e livre, que é a documentação de um objeto físico, como tu faz ele. Então tem a lista de materiais necessários, a etapa por etapa, né? Eu faço isso primeiro, aquilo, com essa peça, com aquela, usa essa ferramenta, aquilo. Isso pode ser documentado num guia, num livro, num vídeo, mas a gente sempre disponibiliza os arquivos editáveis, né, quando tem desenho 3D, ou quando tem um circuito, ou quando é um projeto de marcenaria. E aí existem outras licenças também, como, por exemplo, a Peer Production License, que é basicamente peer do peer-to-peer, né, tipo torrent, uma rede que tu pode passar de um computador para o outro diretamente, só que é tipo peer-to-peer para uma licença de produção. Então aí tu pode definir que as pessoas podem fazer produção a partir da tua tecnologia, mas dentro com restrições legais, né? Então na jurisdição mesmo brasileira a gente consegue usar as licenças permissivas para garantir que o projeto continue aberto, as pessoas possam se beneficiar, copiar, modificar, até o grau de liberdade que tu decidir como autor ou coautores, se a liberdade vai ser só até a modificação ou se vai ser até comercialização, por exemplo, né? E aí tu pode dizer, bom, tu pode produzir com essa máquina sim, livremente, contanto que tu não use para fins, sei lá, de destruição ambiental, nesse caso está vedado, né? E se alguém usar, tu pode processar a pessoa pelo direito autoral e outras coisas que não seguiu as condições, né? Então é interessante. E também existem modelos de patente aberta. Então a gente pode patentear um software, uma tecnologia e licenciá-la em certas condições. Ou seja, também se alguém não seguir as condições que tu está permitindo a reprodução ou o uso, tu pode processar. Então, num sentido, porque eu estou falando esse aspecto, não é uma coisa que a gente pensa, mas quando a gente disponibiliza a tecnologia livre, também não quer dizer que a gente não vai fazer benefício ou não possa vender serviços ou comercializar a tecnologia em si. A gente tem experiência de vender projetos livres, apesar de serem livres. Então, é uma escolha de quem quer. Nem todo mundo quer fabricar as coisas, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um pouco, não ingenuidade, e um pouco da mentalidade jurídica contábil, né? De quais as consequências desse licenciamento, inclusive, será que eu não estou fazendo uma tecnologia disponibilizando para a humanidade e amanhã depois ela pode ter uma consequência negativa? Sim. Então a gente estuda esse aspecto legal do licenciamento, da propriedade intelectual, justamente para disponibilizar de uma maneira segura e para a prosperidade da sociedade mesmo. Com certeza, total. Você me falou e eu lembrei das oficinas, porque como você estava dizendo, né, dos vídeos, do curso, do material que vocês disponibilizam, e mais do que isso, as oficinas. Então, em parceria, né, eu acho que uma parceria de muito sucesso da SolarPunk com a EARSO, que foi a oficina do Boitatá aqui na UFABC, né, de São Bernardo do Campo. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas oficinas, assim, né, divulgasse pra galera que se interessa, como que a galera pode participar, o que exatamente tem nas oficinas, se precisa. Nossa, eu preciso ser aluna de Engenharia Ambiental e Urbana da UFABC para participar de uma oficina dessa, ou eu tenho interesse, eu posso construir na minha casa, eu posso ir lá e assistir, então... Interessante pergunta. A gente, como SolarPunk, na verdade, está trazendo uma cultura de trabalho de promover oficinas abertas, e de vários temas.
desde a soberania alimentar, energias renováveis e reciclagem, gestão de resíduos, até a produção de conteúdo, ou montar móveis reaproveitando pallets, oficinas de solda, serralheria. Há também oficinas de, por exemplo, incidência política, como a gente elabora um pedido, né, de alguma política pública, um plano diretor, um dossiê. Então a gente está organizando sequências de oficinas abertas, justamente para a formação de comunidade e também como forma de formar a nossa equipe, porque a gente está acumulando recursos e criando condições para que a gente possa promover esse conteúdo online também. Então, tipo, com cursos, com trilhas formativas. Foi uma oficina de muito sucesso, de fato, do Biogestor. A gente ficou bastante feliz e realizado. Então, agradecer a Arso, né, pela parceria e o Antônio Celso, né, o doutorando, que foi ele que disponibilizou pra gente o projeto do Boitatá e tudo mais. Eu estava presente também, foi um sucesso mesmo, muita gente de fora também da UF, muito legal esse caráter agregador no sábado de manhã, sabe? Impressionante. Também a execução dela foi perfeita. Você como participante também pode dar esse feedback. Eu não lembro os números certinhos, mas acho que mais da metade dos participantes eram de fora da UF. Quando eu fui me inscrever, as vagas já estavam esgotadas. Aí depois o Vitor, que é outro membro da SolarPunk, pra quem tá ouvindo, disse que eu podia ir, mas aí as vagas já tinham esgotado, já tinha... Era 70% das pessoas nunca tinham escutado falar do SolarPunk e não era da UFABC. Mas o tema é super interessante, abrangente. E a gente faz isso para integração territorial mesmo, trazer o território e as comunidades para dentro da universidade. Muito extensionista. Como a gente ainda não tem tanto recurso para promover uma plataforma ou ir nas comunidades, que é o que a gente quer, né? A gente está trabalhando para isso. Hoje a gente pode abrir as portas da universidade com o recurso que a gente tem, mas é um processo construindo, até quando os territórios vêm para cá, a gente cria pontes, né? E tu pode relatar um pouco como foi a dinâmica? Então, foi bem legal. Foi uma correria para a gente conseguir arrumar tudo. Falar também sobre a Júlia, que é a nossa membra, que ela foi praticamente a pessoa que coordenou, né? Dos nossos membros, quem coordenou toda a oficina, todo o processo. E foi bem legal, assim, foi super interessante ver o professor Antônio Celso dando a palestra. Ele é uma pessoa super aberta, super carismática, então qualquer dúvida que a galera tinha, ele já, não, deixa eu responder aqui. E a parte prática também foi super interessante, é o que mais a galera se interessa, né, que é a parte prática, de construir. E quem sabe um dia tem casa, né? Porque essa é uma das grandes vantagens que a gente tem nessas oficinas, que não são coisas que são projetos, instrumentos que são caros, né? São coisas que são possíveis a pessoa ter em casa e manejar, e como né, tecnologia livre, o manual para construir, o manual para manter o Boitatá funcionando, porque para quem não sabe, o Biogestor, até ele produzir uma quantidade relevante de gás, demora um tempo de você lá ter todo o cuidado e tudo mais. Fazer a ativação, né, do Sim. metagênese ali das bactérias. E foi uma realização pessoal pra gente, assim, de ter essa primeira grande oficina, assim, nossa, dentro da universidade. Foi muito legal. E fiquem atentos, porque esse quadrimestre a gente vai divulgar pelo menos mais 2 oficinas abertas do nosso programa de reciclagem. Então a gente vai estar ensinando a construir as máquinas de reciclar, trituradora, injetora, possivelmente mais alguma, mas a gente vai divulgando. Tô inscrita já me considero inscrita, a parceria da Arso, o SolarPunk vai rolar. Esses eventos são realmente uma correria, imagino que deve ter sido uma correria. No último evento que eu tava com o Christian do Adapta, também foi uma correria, acaba a luz, acaba tudo no dia que não é pra acabar, é impressionante. Mas vale muito a pena, são eventos... A gente tava lá na eventos... sala de aula, aí, precisa de uma tesoura, aí corre lá pro Wikilab, que é o quê? Uns 5 minutinhos de caminhada, aí volta, correndo com a tesoura. Falta não sei o que, aí vai lá, corre pro laboratório e volta. Eu estando lá na oficina eu percebi isso, que precisa de algumas coisas, nossa, não... Porque do nada o próprio Antônio Celso extrapolou um pouco o horário, digamos assim, porque ele foi muito interativo, foi muito receptivo nas perguntas do pessoal, e o pessoal tinha muitas perguntas. E isso foi legal, né? A oficina, porque as pessoas perguntavam muito. Tinha gente que queria aplicar ele numa fazenda dela, outro que queria aplicar em casa, contextos muito diferentes, muito interessante. E a galera realmente interessada. Sim, vem cá, pega aqui pra mim esse cano de 3 polegadas, vamos colocar. Vamos colar ele. Calma aí, como que tá... Cadê o EVA? Foi muito interessante pra mim. São coisas que também é a parte prática, é só na prática que você vai
Sim. saber realmente. E a gente tem muito esse propósito de educação popular, né? Então a gente está formando todos que passam pelo Solarpunk numa nova cultura, numa forma de pensar que assim abre portas à tua percepção. A gente acredita muito que a forma que a gente pensa também determina as oportunidades que a gente pode ter. Então a gente trabalha essa cultura onde todo mundo possa ter a oportunidade também de ensinar um pouco o que aprendeu, tanto na quantidade de conhecimento, como também levar o conhecimento à sociedade, que é o objetivo do Solarpunk, né? E aí, nesse sentido, é interessante porque os membros aprendem e assimilam com mais profundidade quando eles estão ensinando. Então, é uma experiência realmente bacana e a gente está formando mais pessoas para que a gente tenha mais capacidade de oficina com o tempo. Total, tomara que seja sucesso. É uma receita, é uma fórmula de muito sucesso aí pela frente. E linkando já, eu citei o Adapta, né? Para os ouvintes, o Adapta é um projeto de extensão também da Universidade Federal da ABC, que está na fase 3 agora, que é lente climática. E o Christian é bolsista desse projeto também, não é o tema de hoje, mas só para dar uma introdução para o projeto. E o Solarpunk também é parceiro do projeto Adapta. Exato, tá tudo ali pelo meio ambiente. Mas puxei para dar para puxar o link de saúde planetária. Perfeito. Então, vamos puxar esse link e pedindo também para vocês explicarem, para quem não conhece o conceito de design regenerativo, juntar essas duas perguntas em uma, porque eu lembro muito bem dessa apresentação também lá no Adapta, falando sobre os limites planetários, falando sobre como mais do que não agredir o ambiente, não danificar o meio ambiente. Hoje em dia a gente já está num limite, já passou dos limites planetários, né, entrando nesse tema. E a gente tem que regenerar o ambiente. Então, para você poder explicar pra gente, Vini, também, a palestra do Cris já foi maravilhosa, mas você também, como que, para quem não conhece os termos e linkando tudo isso, a saúde planetária, enfim. A saúde planetária, ela é uma série de estudos que começou em 2006, por aí? 2008. Cientistas internacionais colaborando. Da ONU. Não só da ONU, mas de várias organizações e centros de pesquisa, e eles começaram a basicamente pegar todos os estudos tipo oceanográficos, geoplanetários e uso de terra, de água, aerosóis, todos os estudos do planeta e unificar para meio que criar um índice se o planeta está saudável do ponto de vista para a vida dos humanos do planeta e outros seres vivos ou não, né? E aí começou em 2008, liderado pelo Instituto de Pesquisas Avançadas de Estocolmo, mais conhecido como PIC. E aí um dos cientistas mais eminentes e promotores da saúde planetária, na verdade dos limites planetários, né, desse framework internacional, é o Johan Rockström. Ele é professor lá no PIC, pesquisador também, mas reúne pessoas, cientistas do mundo inteiro. A gente tem, por exemplo, o Carlos Nobre e o Paulo Artacho, são cientistas muito importantes para a ciência planetária e climática no Brasil e bastante conhecidos. Eles também contribuem, por exemplo, com as pesquisas deles. Então, eles fazem uma integração e colaboração entre vários cientistas para chegar nisso, né? E o que é interessante é que a mudança climática não é só a ponta do iceberg, né? A gente tem outros 9 limites planetários, como perda de biodiversidade, mudança no ciclo biogeoquímico, né? Ciclo de nitrogênio, de carbono, mudança no uso do solo, né? A terra que antes era floresta desflorestada. A gente já cruzou 7 desses limites, né? Tipo 7 de 9. Então o sétimo foi ano passado. A acidificação dos oceanos. A gente ultrapassou a zona de operação segura. Estamos entrando num processo de acidificação que pode levar a um ponto de inflexão, né? Onde vai matar todos os corais do mundo, por exemplo. Calma, galera, ouvintes, calma, tem solução, calma. Não respira, é o fim do mundo calma. ainda. Mas compartilhando, porque é o meu sentimento também, a depressão da camada de ozônio me vinha muito uma eco-ansiedadezinha, de tipo, meu Deus, o mundo vai acabar, meu Deus, não sei. E sempre falando muito da camada de ozônio, quando eu era criança, ouvi muito, aerosol, não pode usar, CFC e tal. E recuperar, para o ouvinte ter uma esperança, para a gente ter uma esperança. Foram 2 casos de sucesso, né? Que a política internacional conseguiu intervir, mudar políticas que tiveram impacto, a gente não ultrapassou o limite do ozônio e dos aerosóis justamente por mudanças efetivas da política. Então é muito importante a compreensão da saúde planetária dos limites e também a apropriação de políticas públicas, a gente entender como cidadão a gente que deve decidir as coisas, é a gente que põe os políticos.
Então, se a gente falar que está errado a forma de criar política pública, climática, ambiental no Brasil, que ela tem que ser mais rigorosa, mais coisa, como sociedade civil a gente consegue fazer isso. Mas tem que ter muita organização, né? Sim. Hoje mesmo eu estava tendo aula de uma matéria da engenharia ambiental que é regulação ambiental urbana, acho. Com a Paula? Com a Paula. Aula maravilhosa dela. Ela é incrível. Aula maravilhosa. E aí tava vendo algumas legislações falando sobre os princípios do direito ambiental e eu tava pensando como que tá atrasado, sabe? Tipo, a gente tá falando tanto sobre sustentabilidade e dar o direito das gerações próximas, das gerações presentes e futuras, né, de ter... Isso já não funciona mais. Garantindo em Constituição isso. Então, eu estava falando. E também não só, mas e a fiscalização e o monitoramento? Depois que você conseguiu aprovar uma lei, depois que você colocou na Constituição. E a taxação progressiva de quem historicamente mais contribuiu para a degradação ambiental, as grandes empresas, né? Então, qual é o poder para você fazer isso? E a bancada do agro? Exato. E aí já entra em buracos fundos. Sim. Mas é justamente nessa compreensão de que a política é insuficiente e está ultrapassada que a gente, né, acho que como dever cívico e como estudantes a gente deve se informar e ter um exercício não só crítico, mas formativo de tu criar novas propostas, elaborar novos, né, modelos. Então acho que isso é o que mais carece muitas vezes da nossa formação. A gente pode ter uma formação crítica, analítica, mas a gente não tem muita oportunidade de exercício e estímulo à criação de novos modelos e à colaboração para que isso ocorra, né? Total. E esperamos que esse primeiro episódio seja também um convite a todos os ouvintes. Se sentirem inspirados a participar, ajudar nessas causas. As oficinas, aos projetos de extensão, ao dever cívico, como o Cris disse, a pensar sobre isso, a refletir sobre isso, colocar em prática, tanto na vida pessoal quanto acadêmica ou na área de trabalho, enfim. Estamos começando hoje a temporada, mas espero que tenham mais episódios. Para quem ainda não segue o podcast, ainda não ouviu os outros episódios, temos outras 2 temporadas. O professor Gilson, aqui da UFABC, foi um dos entrevistados em um episódio muito legal que fala sobre compostagem, sobre resíduos sólidos, sobre Moeda Verde, que é uma iniciativa do Semasa, do Baldinho Verde, sobre coleta de resíduos e a troca por compostos. Então, assim, tem várias iniciativas legais de várias pessoas legais, tanto da faculdade quanto políticas, quanto entidades, né, da própria universidade, para a gente não desmotivar. Temos muito trabalho pela frente, mas também temos muitas iniciativas legais, muitos professores e professoras legais, também a professora Paula é ótima. Que sim, a gente vê, mas tá muito atrasado, mas a política, mas os limites, e às vezes dá uma desesperança. Mas eu acho que o bacana é a gente se ver no outro como coletivo, porque individualmente a gente tem limitações, incapacidades e processos, mas coletivamente a gente se complementa. E tem tanto projeto bacana, então eu acho incrível a iniciativa aqui do podcast para os ouvintes se promover isso, acessibilizar, porque eu sou uma pessoa que acredita que o mundo é muito mais formado de uma coisa e outra do que uma coisa ou outra. E eu acredito que todo mundo que trabalha com temas similares deveriam se conhecer e unir esforços, né? Então, mesmo na UFABC, é um trabalho importante que a gente tem feito de fazer essas parcerias, como o SolarPunk com a EARSO, com a Adapta, com o núcleo estratégico da UFABC, o CIRUE, que também está tendo integração com o Parque Tecnológico aqui do lado, justamente para trazer todo mundo que está pensando, trabalhando, para pensar junto. Sim. Ver também como os projetos podem ter benefícios comuns, né, e se ajudarem. O mutualismo ali, né? Mutualismo, simbiose, né? Exatamente. O SolarPunk é um projeto transdisciplinar, né? Nenhum programa, nenhum projeto nosso lá dentro vai parar necessariamente na área que ele está designado. Então, por exemplo, eu trabalhando na torre hidropônica, eu tive que estudar a inflação dos alimentos desde o período de 2006 até 2023. Você quer um curso mais interdisciplinar do que Engenharia Ambiental e Urbana. Nossa, o nome diz muito. Todas as áreas do mas no conhecimento. SolarPunk a gente ultrapassa bastante barreira de conexão entre disciplinas que a gente ainda tem na UFABC. Então, a UFABC tem um plano pedagógico que se propõe ser interdisciplinar, mas muitas vezes ele é multidisciplinar só. A gente só aprende diferentes disciplinas e não aprende a conectar elas A também. integração entre elas, né? E aí a integração quando aprende... É que deixam muito... Eu sinto aqui muito na UFABC, ele não virando um podcast contra a UFABC, mas que deixam a carga do estudante essa responsabilidade.
Assim como o próprio projeto pedagógico coloca o TPI, coloca horas individuais de estudo para os alunos, então é tipo, o horário que a gente teria na sala, a gente tem que estudar individualmente para reduzir carga horária didática dos docentes, colocam para nós essa responsabilidade de sermos alunos inovadores e interdisciplinares e, enfim, não... A individualização do problema nunca é a solução dessas causas, sabe? E é justamente quando a gente aprende, às vezes, aí é tipo, bioquímica, tá? Tu aprende química e biologia, mas a gente não tá aprendendo muitas vezes, sei lá, como é que eu misturo geografia, biologia, sociedade. Tem poucas matérias que incitam isso, e o que eu acho que é bacana, isso abre a cabeça, forma, ajuda, mas como são poucas matérias e a gente não tem também tanta oportunidade de continuar depois daquela matéria, se aprofundando nessas interconexões entre muitas disciplinas. E quadrimestre também, muito curtinho. Mas no SolarPunk é um ambiente que a gente faz isso bastante com grupos A quadrimestral, né? Além do quadrimestre. E aí a gente ficou de falar o design regenerativo também, né? Vocês querem deixar para o próximo bloco? Vamos deixar esse pra segurar Vamos deixar o gancho. Pra segurar, gente. Gente, no próximo episódio vai ter explicação sobre design regenerativo e muito mais. Aguardem, logo mais. Essa foi a parte nas 1, plataformas. veremos o que aguardaremos na parte 2.